Aleluia. Cristo cura sim. Gostaria de convidar os irmãos para estar de pé. Vamos estar fazendo a leitura da primeira carta de João, capítulo 3, apenas 2 versículos. Vamos estar dando continuidade àquele assunto que falamos a semana passada. É um dos assuntos que nós tratamos na escola de discípulos, escola de liderança, mas é algo que desde que eu cheguei aqui na Ágina, pouco mais de 5 anos atrás, o pastor Edivaldo sempre tem focado na importância de nós, como obreiros do Senhor, buscarmos viver uma vida de integridade. E este outro tema que nós vamos tratar hoje é uma consequência e deve ser uma atitude da nossa vida ao buscarmos viver uma vida de integridade, que é vivermos uma vida de lealdade ao chamado do Senhor na nossa vida. E aqui nesse texto de 1 João, capítulo 3, versículos 23 e 24, nos diz assim: E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. E aqueles que obedecem os seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que Jesus permanece em nós, porque o Espírito Santo que ele nos deu permanece em nós. Precisamos estar ciente da nossa necessidade de estarmos alinhados com o mandamento do Senhor e entendermos que somos templos do Espírito Santo e ao termos Ele na nossa vida, a Bíblia chama de uma garantia, um selo de tudo que Deus tem para nós, mas também é um reconhecimento para nós sabermos se alguém está andando de acordo com Ele ou não está andando de acordo com Ele, porque o seu Espírito não vai habitar em uma vida de uma pessoa que não está andando em lealdade, em fidelidade com tudo aquilo que Ele tem nos deixado na sua palavra. Neste momento nós vamos estar orando, mas antes de orarmos, gostaria de falar que o irmão Silvio pede oração para o seu pai, irmão Cives, que está na UTI com Alzheimer. Também a irmã Dinalva pede oração pelo seu pai, que também está na UTI e que estava com grandes dores agora à tarde, e eles acabaram tendo que ir correndo levá-lo para o hospital. Também não venhamos esquecer de estar orando pela nossa irmã Eliana, esposa do pastor Edivaldo, que também está passando por mais alguns exames neste momento ali no hospital. Mais alguém deseja oração? Estejamos orando uns pelos outros. Pai amado, aqui está a tua igreja. Apresentamos estes pedidos que foram verbalizados e todos aqueles que ergueram as suas mãos tendo uma necessidade. Cremos que Tu és o mesmo que operou no passado, continuará operando hoje. Para a glória do Teu nome, vergonha de Satanás, nós queremos ouvir testemunhos que o Senhor continua operando na vida dos Teus filhos. Senhor, que esta palavra de hoje venha cair nos nossos corações e gerar o fruto necessário. Que possamos deixar cada dia sermos confrontados com Tua palavra e realmente usarmos a Tua palavra como luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e como um espelho, Senhor, que nos mostra como estamos vivendo em relação daquilo que o Senhor tem para nós. Use essas palavras que não sejam simplesmente falando aquilo que temos anotado e estudado, mas que seja o Seu Espírito tocando e confrontando as nossas vidas para nos parecermos cada dia mais com o Seu Filho Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós no Calvário. É em nome de Jesus que fizemos esta oração e desde já Te agradecemos por tudo. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos, enquanto nós vamos dar sequência. Pode colocar a imagem. Nós vimos então a semana passada, na terça-feira passada, que o Senhor quer trabalhar na nossa vida para refletirmos a imagem do Senhor Jesus, mas nós sabemos que de nós mesmos não conseguimos refletir a imagem dele. Por isso que a Bíblia diz que ele falou que se eu não subir, o Espírito, o Consolador, não vai descer, e é Ele que vai vos dar força, é Ele que vai dinamizar
esta mudança na sua vida, é Ele que vai fazer esse transplante de coração, que vai tirar esse coração de pedra, que não quer se alinhar com a vontade de Deus, para que nós possamos realmente vivermos Jesus, a vida de Jesus na nossa vida, e espelharmos o seu caráter, a sua integridade que Ele tem deixado na nossa vida. Como eu falei para os irmãos, os primeiros 6 meses que eu cheguei aqui na Adna, o pastor Edivaldo, juntamente com o presbítero irmão Wilson e mais alguns irmãos, estávamos preparando as apostilas do trabalho que estava sendo refeito do Escola de Discípulos, e este foi um dos temas que o pastor Edivaldo pediu para nós prepararmos, e que é sobre lealdade e deslealdade. O pastor Edivaldo me deu alguns livros sobre a importância da lealdade, deslealdade, a lealdade no ministério, a lealdade e os benefícios e o perigo de não reconhecermos quando estamos nos tornando desleais ao Senhor, ao nosso patrão, à nossa esposa, ao chamado de Deus na nossa vida, e isso traz grandes consequências. E neste livro que nós estudamos para preparar este estudo que nós vamos estar falando aqui com os irmãos, claro que temos aí menos de 1 hora para estarmos falando, é um estudo de 3 horas para estarmos falando neste tema de lealdade e deslealdade. Vamos dar uma acelerada para falarmos o máximo com os irmãos, mas tem uma frase que estava nesse livro que me chamou muito a atenção: lealdade, mais do que uma palavra, um estilo de vida. Jesus demonstrou isso em tudo que Ele fazia, mesmo sendo Deus. A Bíblia diz que Ele não teve por usurpação, mas Ele tomou a forma de servo e foi fiel ao chamado, tudo aquilo que o Pai o tinha colocado. E o que nós vemos em nossos dias é uma crise de valores sem precedentes. Cada dia que passa, a nossa geração tem tomado um comportamento contrário aos mandamentos do Senhor, até mesmo os valores morais da sociedade judeu-cristã. E então, no mundo hoje, o que mais tem são pessoas que desobedecem às leis, não querem ser fiéis, não conseguem honrar a sua palavra. E aí nós temos pessoas que no dia do casamento fazem votos tão bonitos, prometem tantas coisas, mas muitas vezes antes mesmo de voltar da lua de mel, já estão quebrando estes votos de lealdades que fizeram. Hoje em dia nós podemos ver a falta de lealdade tão grande na sociedade, que até mesmo para você comprar um plano de celular, muitas vezes você tem que assinar um contrato de 2 anos, porque as pessoas não têm mais palavra, as pessoas quebram seus contratos de uma hora para outra, e então precisam assinar contratos longos, fazerem alguns compromissos. Por quê? Porque a falta de lealdade tem corrompido a nossa sociedade, e isso tem se refletido nas famílias, isso tem se refletido na igreja, nos empregos. Pessoas que a cada ano troca de igreja, não fica mais fixado, não cria mais raiz, troca de emprego o tempo todo e depois reclama porque não consegue achar um emprego bom, porque o seu currículo na sua carteira tem 6 meses num lugar, 5 meses no outro, 4 meses aqui, e não consegue ter algo fixo. E aí não sabe porque às vezes tem dificuldade de achar um bom emprego, um bom trabalho, porque ele não vive uma vida de lealdade e fidelidade àquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. E a palavra lealdade, ela vem do latim legale, ou aquele que vive uma vida de acordo com a probidade e uma vida de honra. O que é? Uma pessoa que observa rigorosamente os seus deveres judiciais, morais e até mesmo espirituais. É alguém que procede de acordo com as leis da honra, do dever, e que é fiel aos seus compromissos. Uma pessoa franca, sincera, uma pessoa reta, em de quem nós podemos confiar. A palavra lealdade e esta característica ou essa virtude necessária na nossa vida, ela está muito ligada com fidelidade. Está muito ligada em ser fiel. E esta palavra fiel, eu gosto ela em inglês, porque a palavra fiel em inglês é faithful. Faithful quer dizer cheio de fé.
A pessoa que ela é fiel a algo. E quando nós temos que ter fidelidade, fidelidade e fé no quê? Fidelidade e fé com a palavra de Deus e aquilo que temos crido. Aquilo que recebemos do Senhor, precisamos ser fiel àquilo que recebemos, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas ela é gerada na nossa vida pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelo nosso comportamento. Lembra de Tiago? Alguns dizem, me mostra a minha fé, e ele diz, mostra-me as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé, porque as duas precisam andar juntas. De nada adianta eu simplesmente falar e não agir, não viver como alguém que demonstra fidelidade e honra perante aquilo que recebeu do Senhor. Nós temos grandes exemplos na Bíblia de pessoas que foram fiéis, pessoas que foram leais, mas tem alguém que ele foi leal até um certo ponto, mas nós vemos que muitas vezes nós precisamos reconhecer na nossa vida, mesmo quando temos andado com lealdade muito tempo, de repente vamos esfriando, e é difícil reconhecer quando estamos perdendo esta vida de lealdade ao que o Senhor tem dado para nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 23, nós vemos o exemplo de Davi. Davi tinha sido ungido por Deus para ser rei, mas ainda estava um rei que não andava segundo os caminhos do Senhor, desobedeceu a ordem do Senhor, não tinha passado no teste e estava perseguindo Davi. Davi sabia que ele estava lá e que o momento certo o Senhor o colocaria no trono. Então Saul o persegue e chega um momento que aqui no capítulo 26, versículo 23, pode colocar para nós, diz assim: o Senhor, porém, pague a cada um segundo a sua justiça e a sua lealdade, disse Davi, pois o Senhor tinha te entregado hoje nas minhas mãos, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Davi foi leal ao seu chefe de estado, mesmo não estando ele em obediência ao Senhor, ele obedeceu à sua autoridade. Mas mesmo este homem, que mostrou um caráter de lealdade no começo da sua vida, a Bíblia diz que quando ele toma o trono, aquela posição e aquele peso daquela autoridade o deixou cego, a ponto de fazer um ato da maior deslealdade registrado na Bíblia, o que ele faz com um dos seus soldados, um dos seus grandes valentes, ao tomar a sua esposa, ao adulterar com ela, ao engravidá-la e tentar esconder o seu ato. Davi demonstra que mesmo tendo sido leal, ele acaba perdendo esta lealdade. O sentimento de lealdade nós descobrimos ao tê-lo ou não tê-lo, a ausência dele nós conhecemos ou o que é de mais nobre na vida de uma pessoa ou o que há de mais vil na vida de um ser humano. Ele demonstra quando tem falta de lealdade na sua vida. Por isso hoje eu gostaria de falar com os irmãos em primeira parte a importância de ensinarmos lealdade e falarmos sobre lealdade. Esta imagem aqui eu trouxe quando eu falei com os irmãos na nossa escola de discípulos. Eu recém tinha chegado do Brasil, dos Estados Unidos ao Brasil, e eu mencionei algo que eu tinha notado quando eu cheguei lá em 97, 98, que as estradas normalmente são 3, 4 pistas. E normalmente, quando vai chegando próximo do centro da cidade, eles já falam assim: se você vai entrar na saída do centro, pegue a pista da direita e fique na pista da direita para que o trânsito continue fluindo. E eu achei muito interessante que quando chegava próximo das 7 da manhã ou das 5 da tarde, quando as pessoas estavam indo embora ou estavam voltando, aquelas pessoas pegavam aquela fila da direita porque eles queriam entrar lá, e aquela fila se estendia às vezes por quilômetros. E as outras 2 pistas ficavam livres, porque aquelas pessoas já sabiam que ia entrar e elas não tinham preocupação de querer cotar lá na frente. Mas eu, como todo bom brasileiro, e nós vemos, a maioria dos latinos, diz: que cambada de bobo estes americanos, 2 filas aqui, eu vou cortar lá na frente, para que eu vou ficar 2,5 km aqui na fila, se tem 2 linhas livres? E o que acontecia? A gente ia lá na frente e entrava achando que estava dando uma de esperto. Mas sabe o que acontece? Aqueles que começaram a ver as atitudes dos latinos ao fazer isso, ficaram descontentes e achar que estavam sendo ultrapassados pelas pessoas que estavam tentando dar uma de esperto.
Não foi mais de 1 ou 2 anos o que aconteceu, até mesmo os americanos começaram a entrar nesse hábito, porque eles não queriam perder a vez e a fila acontece. Sabe o que aconteceu? Em vez de uma fila ficar para trás 2, 3 quilômetros, quando as pessoas iriam sair, começou a bloquear todas as filas, porque todo mundo queria ir lá na frente para entrar, e aqueles que gostariam de passar, acabavam sendo impedidos de passar. A importância de sermos leais, saber que é a minha vez, é o meu direito, eu preciso entender a posição e o meu tempo, e quando nós não entendemos a nossa posição, nós estamos sendo desleais para com aquelas pessoas que estavam no mesmo momento de receber aquilo que era para receber, e nós deixamos de receber muitas bênçãos do Senhor por coisas mínimas, e achamos que estamos sendo o bombom de toda a festa, e achamos que estamos passando por cima das coisas e não entendemos que estamos perdendo grandes bênçãos de Deus na nossa vida. Um exemplo de lealdade e deslealdade na Bíblia é quando Miriam olha para Moisés e diz: por que Deus só fala com Moisés? Deus também pode falar conosco, por que é só ele? E a Bíblia diz que ela se levanta em uma rebeldia contra Moisés e vai falar com Arão. Arão era aquele que estava sempre ao lado de Moisés, ele ajudava Moisés. Arão poderia ter defendido o seu irmão e impedido um grande problema, mas o que Arão fez? Arão deixou ser influenciado por sua irmã. Arão não se rebelou como ela contra Moisés, mas Arão foi desleal com Moisés, porque ele não agiu na maneira de alguém que deveria estar ao seu lado e o ajudando. Muitas vezes nós não chegamos a nos rebelar, mas nos tornamos desleais, porque ouvimos alguém falar alguma coisa da igreja, da nossa liderança, do nosso pastor, ficamos calados, não defendemos, mesmo sabendo a verdade, continuamos calados, e muitas vezes deixamos de ser leais com a nossa igreja, com o nosso patrão, com os nossos amigos, e assim, desta maneira, o inimigo tem feito, no meio de muitas igrejas, envolvido pessoas, para tentar nos levar, quando nós vemos algo e queremos ajudar alguém, diz: não, larga para lá, deixa ele, deixa que se exploda, e nós deixamos de fazer o nosso papel de servo leal, que a Bíblia diz que alguém vê alguém caído, alguém machucado, o ajude, mas nós nos tornamos desleais, às vezes ao falar mal, ou deixarmos de ajudar, e nós não entendemos o que Jesus Cristo disse em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim. Nós precisamos tomar uma posição. Lealdade é algo que o Senhor exige de nós. Muitas vezes não nos rebelamos contra a igreja ou contra o Senhor, mas estamos sendo desleais e temos faltado com a nossa fidelidade. E nós precisamos, pode colocar lá de volta o slide, nós precisamos ensinar lealdade, porque lealdade é uma das principais qualificações, vamos ver se vai passar, uma das principais qualificações de todo líder na obra do Senhor. Mas os irmãos já notaram que a primeira coisa que as pessoas olham quando vão escolher alguém para liderar é se ele tem uma boa presença, se ele tem uma boa oratória, se ele é carismático, se ele é simpático, se ele tem uma boa formação acadêmica. Tudo isso é bom, mas nada disso pode tomar o lugar de uma pessoa que é leal à liderança, leal à visão que foi colocada na presença do líder da igreja, daquele trabalho, aonde quer que você esteja. Nós precisamos entender que nós precisamos dessa qualidade, se é que nós queremos receber alguma posição de liderança, porque a Bíblia nos diz que aquilo que nós queremos para nós precisamos fazer ao outro. Às vezes nós queremos receber que o Senhor nos leve a uma posição de liderança, mas nós nunca fomos leais ao nosso líder, nunca obedecemos o nosso patrão, ou o nosso chefe, o gerente do nosso trabalho, e deixamos de receber grandes bênçãos de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 nos diz assim: que os homens nos considerem ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer dos dispenseiros que ele seja achado fiel, leal ao chamado e aquilo que ele recebeu. E o apóstolo Paulo continua dizendo: o líder deve ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho, que saiba cuidar bem da sua casa. E ele vai dando algumas das qualidades, que são qualidades de alguém que é leal, alguém que está pronto para viver aquilo que o Senhor tem. Outra qualidade, lealdade é importante porque, para querermos ter um ministério duradouro, talvez
a sua posição, a sua oratória, aquilo que você apresenta, pode te levar por um tempo a conquistar as pessoas, até que as pessoas conhecem quem verdadeiramente você é. Quando você é novo numa companhia, quando você é novo numa igreja, você até pode esconder algo que você não é por um período de tempo, mas a sua lealdade, pouco a pouco ela vai ser demonstrada, porque as pessoas não entendem a necessidade de sermos leais. Muitos se levaram em nosso meio com grande carisma, com grande habilidade, mas se tornaram desleais e com falhas de caráter. Temos que ter um grande cuidado com aquelas pessoas que aparentam ser aquilo que não são. Se você quer ter um ministério duradouro, se preocupe mais com aquilo que você é quando ninguém está vendo, com aquilo que o Senhor está vendo, com as qualidades necessárias na nossa vida, muito mais do que simplesmente ter uma boa postura de palco, ter uma boa presença na frente das pessoas, porque a Bíblia diz que o Senhor vê aquilo que ninguém vê. As pessoas olham o exterior, mas o Senhor olha o nosso coração. Porque se não vivermos uma vida de lealdade, não teremos recompensa do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor olha e Ele está olhando para todos os lados, procurando aquele a quem Ele venha recompensar. E quando nós mantemos fiéis aos nossos líderes, honramos eles no tempo difícil, tanto quanto no tempo bom, no momento certo, nós seremos recompensados. Lembra? A Bíblia diz que a mensagem de Jesus começou a pesar e algumas pessoas começaram a se afastar, mas Jesus não estava preocupado com o número de multidão. Ele olhou para os seus discípulos e disse: vocês também querem ir? Eles disseram: não, para onde iremos nós? Só você tem palavras de vida eterna. E eles se apegaram ao Senhor. O Senhor disse: olha, saibam vocês que a sua lealdade e a sua fidelidade não vai ser deixada de lado. Jesus diz assim: naquele grande dia, eu irei apresentar vocês com o meu Pai, para que vocês venham comer comigo da minha mesa e no meu reino, e vocês se assentarão sobre 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Tem grande recompensa vivermos uma vida de lealdade, porque no momento certo o Senhor nos abençoa. Mas sabe o que acontece? Em tempos bons, muita gente se demonstra leal, mas é no momento de dificuldade que nós vamos ver quem é leal. É naquele momento que a Bíblia diz: ama o amigo, que na hora da dificuldade vai nascer um irmão que vai ter ali. Mas aquele que é desleal e está tentando mostrar uma aparência, na primeira dificuldade ele afasta e ele começa a falar mal. O que nós vimos hoje em dia são as pessoas que são mais leais ao time de futebol do que a sua igreja, do que o seu trabalho, do que o seu patrão. Os irmãos já notaram que até os times de futebol, os hinos deles já são para tentar mostrar um patriotismo para aquele time, algo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre, Flamengo até morrer. O time dele perdeu de 5-0 no domingo. Na segunda-feira ele faz questão de botar a camisa do time e diz: eu sou torcedor desse time, eu sou orgulhoso, eu sou leal ao meu time. De repente acontece um escândalo na igreja, ou algum problema na vida de alguém, e aí ele está na padaria e a pessoa diz: você é lá daquela igreja. Não, nem faço parte daquela igreja. Em vez de ajudar, colocar um ombro e defender e estar pronto para ajudar, ele não é leal com aquele time, com aquele grupo, com aquela igreja. Eu cresci em Santa Catarina e a gente sabe que existem essas pessoas que amam tanto o seu time, e eu sempre cresci ouvindo o hino lá do Grêmio e eles falavam assim: até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde ele estiver. Mas o pastor diz: o culto não vai ser aqui hoje, vai ser lá na chácara tal, e nós precisamos que alguns irmãos demonstrem. Mas é muito longe, eu não vou. Mas tudo aquilo que é, às vezes, para fazer o que não agrada ao Senhor, nós estamos prontos para fazer. Aí fizemos uma campanha e falamos: precisamos que os irmãos nos ajudem, porque precisamos mudar o ar-condicionado, precisamos mudar isso. E o irmão disse: eu já dizimo, eu já oferto, eu não posso fazer nada. Mas ele vai no shopping center e ele gasta R$600 para comprar um sapato bom, comprar uma bolsa, comprar uma roupa, um vestido. Sabe, isto nos mostra quem está no trono da nossa vida, aquilo que nós estamos focados. Queremos ter grande recompensa do Senhor, mas Ele disse: ser fiel, ser leal a mim, e eu tenho grandes recompensas
para a sua vida. Sabe, é muito bom sermos leais, sabe por quê? Porque tem algumas consequências da deslealdade que são comuns na nossa vida e que nós não, às vezes não reconhecemos. Eu gostaria de falar com elas para que nós venhamos, talvez, analisarmos a nossa vida e vermos se não estamos nos tornando desleais. E a primeira dela é a perda da direção de Deus. Quando nós começamos a andarmos pela nossa maneira de pensar, as pessoas às vezes começam a dizer assim: eu acho que o meu tempo nesse ministério acabou. Eu não recebi o que eu esperava. E aí eu começo a me tornar desleais, porque eu não desfruto do resultado daquilo que eu esperava, e aí nós tornamos desleais e escondemos. Deus me falou que meu tempo aqui acabou, e eu preciso sair daqui. Por quê? Para eles é mais fácil culpar a igreja, o pastor, o irmão, do que admitir que eles precisam ser curados, que eles precisam mudar, que eles precisam se firmar, e não conseguem criar raiz em lugar algum. Quando uma pessoa às vezes vem para o Evangelho, ele chega na igreja, ele chega todo machucado, com seu casamento quase que destruído, a sua vida emocional, o seu trabalho, ninguém mais o acredita, e a igreja o ajuda, o coloca de pé, restaura o seu casamento, e vai envolvendo ele na igreja, e ele se torna uma bênção, mas quando menos espera, ele afasta-se da igreja, vai para algum outro lugar, e o pastor fica sabendo por uma outra pessoa, alguns meses depois: o irmão sabe o fulano de tal? Pois é, já está lá naquela igreja, ou já está em outro lugar, mas ele não é leal àquilo que ele recebeu, e ele acaba perdendo a direção de Deus por qualquer coisa que lhe é oferecida, e ele começa a dizer depois que foi o Senhor que o falou, o seu tempo que estava acabado naquela igreja. E o que mais nós vemos são pessoas que saem e depois voltam, e nós perguntamos: mas não era Deus que tinha falado para você sair? Por que você está voltando? Por quê? Porque ele não tem coragem de reconhecer que ele precisava passar por um momento de restauração, por um momento de cura na sua vida. Uma das outras razões que tem causado grande problema da falta de lealdade e gerado deslealdade na vida das pessoas é a razão financeira. O apóstolo Paulo já diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas é o amor, é a ganância, é aquelas pessoas que dividem o seu amor com o Senhor com amor ao dinheiro. E o Senhor diz que não tem como servirmos a dois senhores. Não tem como servirmos a Jeová e a Mamon. O Senhor diz que nós precisamos entender que precisamos ser fiéis a Ele e não estarmos focados naquela pessoa que está querendo sempre mais e não se satisfaz com aquele trabalho que ele está. Ele está sempre falando mal do seu patrão, mas ele reclama do seu salário. Ele começa a ser desleal por causa da razão financeira. O que mais nós vimos nos Estados Unidos era pessoas que abandonavam o seu trabalho recebendo $500 por semana, porque alguém ofereceu a ele $100 a mais por mês, num outro estado. Eles abandonavam aquilo que era garantido, para ir por algo que talvez seria bom para ele por causa de ganhar $100 a mais. A ganância tem sido o problema de muitas pessoas. Por uma mínima oferta a mais, eles largam o que é certo, por algo que eles vão por uma temporada de 2, 3 meses, e a pessoa diz: acabou o trabalho, eu não posso mais te empregar, e aí a pessoa precisa voltar, e ele perde aquilo que ele tinha alcançado. E hoje em dia as pessoas vêm para o ministério e muitas vezes estão mais focadas no benefício financeiro do que em ser usado pelo Senhor para tocar vidas. O apóstolo Pedro, ele nos advertiu que se você está interessado a vir ao ministério por amor ao dinheiro, você tem escolhido a profissão errada. Porque aqui nós tratamos de vidas. O negócio de Deus não é qualquer negócio, mas é um negócio que trata de almas. É um negócio que trata de vidas, e nós temos 2 grandes exemplos clássicos na Bíblia, de pessoas que poderiam ter se tornado grandes obreiros, profetas, apóstolos. Um deles é Geazi, que deixou a ganância do dinheiro e do orgulho do lucro
tomar posição da vida dele. Você nunca ouviu falar do profeta Geazi? Ele poderia ser se tornado um grande profeta, mas ele acabou sendo um leproso por causa da sua ganância. A Bíblia nos mostra Judas, um dos 12 que o Senhor escolheu, mas o seu foco estava na ganância, no dinheiro, e ele não só vende o seu Senhor, mas ainda o entrega por um beijo, o nega na frente de todos os seus amigos, por um ato que seria um ato de amizade, e ele nega o seu Senhor. Eu tenho um videozinho, irmão, se puder preparar o som aí, irmão Gerson, que vamos passar aqui para os irmãos. Os irmãos, prestem atenção. Se puder desligar a luz, tem um pequeno videozinho, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse vídeo, de o quão perigoso é o amor ao dinheiro, e quando nós não cuidarmos, aquilo que parece algo pequeno, daqui a pouco ele começa a nos envolver, e nós queremos mais e mais, e nós perdemos a sensibilidade do que Deus tem para nós. A imagem está um pouco escura, mas eu acho que os irmãos vão conseguir entender. Aquele buraco negro, ele deu a oportunidade de ele passar por algum lugar que, de repente, ele tem uma ideia. Algo fácil. De repente, ter algum lucro, alguma vantagem. Na primeira oportunidade. Ele faz algo simples. Algo que parece que não tem grande valor. Apenas pegar um doce, algo na máquina. Mas, de repente, ele olha para a porta da tesouraria do seu patrão. E lhe chama atenção a algo mais. Abre a porta. E ele vê o cofre na sala do seu patrão. Tira uma pequena quantidade, mas não se sustenta. Ele quer ter mais. Quando ele entra, aquilo que parecia uma entrada se tornou o seu fim, e ele está preso dentro daquilo que foi a sua ganância. Pode acender a luz? A razão financeira tem sido a causa de muitas pessoas ter perdido a grande bênção que o Senhor tinha para a vida dele, não simplesmente ministerial, até mesmo na família, até mesmo nos seus negócios. Por isso que nós precisamos entender estas razões. Deixa eu passar aqui, próximo. Nós precisamos entender essas causas que levam à deslealdade. E além da perda da direção de Deus, da razão financeira, às vezes a pessoa tem uma personalidade instável. Sabe aquela pessoa que ela não notou ainda que ela está sendo desleal com a sua família, com o seu trabalho, com o seu patrão, mas ela arrisca tudo. Ela muda tudo de uma hora para outra, e de repente eles mudam seus planos, mudam para uma cidade, e chega lá não dá certo, eles vão para uma outra cidade, muda de trabalho. Ele não é instável, ele não consegue criar raízes, e isto é um sinal de deslealdade para com aquelas pessoas que estão ao seu redor, porque ele só pensa em si mesmo. Se aquilo que ele pensa dá certo, ele vai seguindo, mas ele não está nem preocupado com o filho dele que muda de escola, com a esposa que não consegue criar amizades, com o trabalho que ele não consegue. Por quê? Porque ele vive uma pessoa que tem um caráter instável, não consegue criar raiz, e muitas vezes essas pessoas no meio da igreja, elas se escondem
atrás de um ministério itinerante, estão aqui, estão lá, estão no lugar. Quanto menos o pastor vê, ele estava aqui, daqui a pouco ele não está lá, porque ele não tem uma vida estável e ele não notou que ele ainda não é leal para com o seu pastor, para com a sua igreja. E outras pessoas, na verdade, elas já são, na verdade, mau caráter. Elas não foram transformadas, não aceitaram ainda a conversão, aquilo que o Senhor falou para Pedro. Pedro, quando você se converter, você vai realmente fazer um grande trabalho, mas você precisa passar pelo momento da transformação. Um grande exemplo disso é Judas, que estava com o Senhor, mas se rebelou contra o Senhor. Deuteronômio capítulo 32, versículo 20, o Senhor disse assim: eu esconderei deles, dessas pessoas desleais, o meu rosto, virarei o rosto e vocês verão qual será o seu fim, porque são raça perversa, filhos em quem não há lealdade, pessoas em quem não tem lealdade com o Senhor. Mas isso não acontece de uma hora para outra, meus irmãos. Isso acontece em alguns estágios. Vamos ver se vai passar aqui. Isso acontece de várias vezes. E por que nós estamos falando isso? Porque muitas vezes nós não notamos e pouco a pouco nós estamos entrando num caminho de deslealdade e se nós não cuidarmos, nós podemos perder todas as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. E para isso nós estamos tratando disso para quê? Para que nós possamos detectar se estamos nos tornando desleais e se assim o estamos, possamos eliminar todo o resquício que possa estar tendo na nossa vida para que possamos ter um ministério duradouro, para que possamos ter bênçãos na nossa vida secular, na nossa vida familiar, em todos os momentos. E como começa uma pessoa a se tornar desleal? Tudo começa normalmente quando a pessoa começa a ter um espírito de independência. O que é isso, um espírito independente? Nós fomos criados para viver em sociedade. Nós não fomos criados para viver sozinho. Aquela pessoa que ela começa sempre a se isolar, ela não gosta, não ouve a opinião de ninguém, sabe? A tal da independência é tão sutil que ela muitas vezes nem é reconhecida como deslealdade, sabe? O líder marca o jejum para quinta-feira. Ele diz, se fosse na quarta eu fazia, mas na quinta eu não vou fazer. A reunião, ele até está querendo fazer, mas ele não está notando que ele está sendo independente. Independência é bom, mas no momento certo, uma vez que você faz parte do grupo, você precisa estar em unidade, você precisa querer fazer parte daquilo. E todas as vezes que a gente começa a querer estar muito independente, nós estamos sendo desleais. Muitas pessoas, imagine, aquela pessoa que casa e acha que não precisa dar satisfação porque chegou às 2 horas da manhã em casa para sua esposa, no dia seguinte ele chega às 3, depois ele chega a outro horário e ele acha que ele não precisa dar respostas ou satisfação à sua esposa porque ele é dono do seu próprio nariz, ele é uma pessoa independente. Sabe, nós precisamos entender que se estamos tornando independente, estamos caindo no risco de estarmos entrando num dos primeiros estágios da deslealdade e estarmos deixando de receber a bênção de Deus na nossa vida. E normalmente uma pessoa que é desleal, diz o escritor do livro que nós estudamos, que normalmente as pessoas desleais, independentes, elas são aquele tipo de pessoas que nunca decidem sair. Elas preferem ficar independentes, elas não querem fazer parte do grupo, mas elas querem andar sozinhas. Elas não querem fazer parte do grupo, mas elas não saem. Você diz, se você não quer estar no nosso meio, então seria melhor que você saia. Mas ele diz, não, eu vou continuar aqui, eu vou continuar da minha maneira. Nós tínhamos algumas pessoas ali nos Estados Unidos, na nossa igreja, uma irmã que sempre que tinha reunião de membro, ou tinha aquela assembleia geral extraordinária, e ia ser decidido algumas coisas que seriam feitas com as finanças da igreja, ela dizia, eu sou dizimista, a minha palavra tem que valer e o meu voto é não. E às vezes por causa do voto de 2 ou 3 pessoas que ela influenciava, deixávamos de fazer algumas coisas, e o que acontece? Essa irmã começou a ter grandes problemas na sua vida financeira, começou a ter alguns problemas físicos, começou a ter alguns problemas nas suas pernas que estavam travadas, até que um dia o Senhor disse para ela, você está sendo desleal com aquela igreja onde você recebe o seu alimento, aonde você está lá, você está impedindo a bênção de muitas pessoas. E até que um dia ela chegou na igreja e pediu perdão
e algo como que se fosse milagrosamente. Aquela irmã que vinha quase que entrevada vindo para a igreja, o Senhor começou a dar uma libertação na vida dela, porque ela estava vivendo uma vida de totalmente independência e não querendo fazer parte, e de repente o que que faz? Leva-nos ao estágio crítico. O que é isso? Nós nos tornamos independentes, não queremos fazer parte, e a deslealdade nos leva a criticar tudo que é apresentado na igreja. Uma pessoa desleal, ela murmura, ela critica, ela olha as falhas de todo mundo com uma lente de aumento. Ela não reconhece a sua falha. Ela não entende que na igreja é um lugar onde aquelas pessoas reconhecem que precisam de ajuda, e nós viemos aqui para sermos moldados pelo Senhor, mas elas acham que aqui só existem pessoas perfeitas. Não, estamos procurando no Senhor melhorarmos, mas nós temos que cuidar para não estarmos criticando tudo que é feito, olhando as pessoas de qualquer maneira, e isso é para todas as áreas na nossa vida. Às vezes nós estamos no trabalho, o Senhor nos deu aquela oportunidade, mas no momento que o patrão sai da sala, nós começamos a falar mal dele, nós paramos de trabalhar, começamos a conversar com todo mundo, e não entendemos porque a nossa vida não vai para frente, não temos a bênção do Senhor, não entendemos que existe um olho que vê todas as coisas. Talvez o seu patrão não está na sua sala, talvez o seu chefe não está mais lá no trabalho, ele já foi para casa ou foi para o banco fazer alguma coisa, mas você tem um compromisso e você tem que ser leal com aquela bênção que o Senhor colocou na sua vida. E nós precisamos da lealdade. Por quê? Porque às vezes a influência de uma pessoa começa a influenciar o outro, e aquilo que era para ser forte começa a perder a unidade e perder as forças. Por isso que a gente precisa sempre olhar para Jesus. Jesus é o nosso grande exemplo de lealdade. Eu tinha aqui algo para falar, mas vou passar para frente. Jesus, ele nos mostra a sua lealdade. Muitas vezes as pessoas olham para Jesus e o que eles vejam em Jesus? O seu poder para operar milagres. Eles vejam em Jesus tantas qualidades, mas às vezes não conseguem entender como que Jesus nos mostra a importância de sermos leais. Jesus reconheceu publicamente o Pai em tudo que Ele fazia. Uma das faltas de lealdade na nossa vida e que demonstra que nós precisamos é aquela pessoa que Ele nunca reconhece, que ele aprendeu algo com o seu líder, que ele aprendeu algo com o seu pastor, ele não é leal com a sua autoridade. Jesus Cristo dizia que nada do que ele fazia de si mesmo, mas ele fazia em concordância com o Pai, sabe? Aquela pessoa que ele fala muitas coisas, mas ele nunca menciona o seu líder, ou de quem ele aprendeu. Ele se acha autossuficiente, e às vezes tem até o hábito de citar algumas coisas que ele aprendeu como seu líder, como se fosse sua, porque ele acha que ele é bom demais, e ele não precisa falar para ninguém que ele aprendeu com o seu pastor, com o seu líder, com aquela pessoa. Jesus não procurou fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Ele disse: eu não faço nada senão aquilo que Deus me enviou. E nós, como líderes e como missionários do Senhor, precisamos entender que temos que ser fiel à nossa liderança e reconhecer a liderança que o Senhor colocou sobre a nossa vida, e reconhecermos Deus na nossa vida em tudo que fizemos. Jesus, em nenhum momento, ele exaltou-se a si mesmo. Sabe, o grande perigo e a falta de lealdade na nossa vida é quando nós falamos muito de nós. Queremos sempre colocar o eu, queremos sempre mostrar aquilo que fazemos. Olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha a minha pessoa, sabe? Entra lá no meu canal, vê o meu vídeo, vê o meu... é tudo meu, mas não é ver aquilo que o Senhor faz através da minha vida, não é ver aquilo que o Senhor tem operado através da minha vida. Essa pessoa começa a focar somente em si, mas a Bíblia diz que Jesus, sendo o nosso exemplo, em nenhum momento ele quis se exaltar e nem procurar ser grande, porque ele não deixou se influenciar por qualquer proposta. A Bíblia diz que quando ele foi tentado, Satanás, o diabo, o foi tentar, e ele disse: olha, eu te ofereço todos os reinos deste mundo, se a mim tão somente você prostrar. Mas Jesus Cristo disse: não, eu vim aqui para obedecer o mandamento de meu Pai, e eu vou continuar à frente. Quantas vezes nós vemos alguém que chega a você e diz: olha, você tem um grande talento, sabe, você está nesta igreja, parece que ninguém nunca viu o seu talento. Vem para a nossa igreja, eu tenho certeza que rapidamente você vai ser pastor lá, você vai ser obreiro, sabe, lá ninguém te valoriza. Cuidado,
com as ofertas, cuidado com as influências e não se tornar desleal com aquele momento que o Senhor está esperando e talvez o Senhor está pronto para derramar uma grande bênção na sua vida. E também outro sinal de deslealdade na nossa vida que nós precisamos de Jesus é sermos fiéis, leais à visão. Sabe, Jesus não mudou nada, Ele foi fiel até o fim. Muitas vezes nós parece que estamos sendo leais, mas no momento que o nosso pastor, que o nosso líder nos coloca numa posição de liderança, não, isso é lá, o pastor Edivaldo é assim, mas agora eu sou o líder, agora aqui quem manda sou eu, agora é assim, agora vai ser dessa maneira, sabe? Isso é lá na central, lá na minha congregação eu faço como eu quero, lá eu faço desse jeito. Não, nós precisamos entender que nós não podemos fugir à visão que foi recebida do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo se manteve fiel até o fim. Lembra quando ele estava falando da sua missão e ele olha para Pedro, e ele tinha acabado de falar a Pedro que aquilo que ele tinha ouvido da voz de Deus, de dizer quem ele era, que ele era o Cristo, ele era o Messias, que viria fazer uma grande obra. Ele disse: olha Pedro, você não recebeu essa revelação senão pelo meu Pai que o te deu, você é um bem-aventurado. E aí ele começa a dizer: só que deste momento em diante eu vou ter que cumprir a minha missão, eu não vou poder fugir da minha missão, eu vou ser entregue à mão dos malfeitores, eu vou sofrer, e muitas coisas vão acontecer comigo, eu vou ser ridicularizado. E a Bíblia diz que Pedro vira para Jesus e ele disse assim: não, isso você não pode deixar, Senhor, isso nunca acontecerá com você. E a Bíblia diz que Jesus vira para trás e diz: para trás de mim, Satanás. Muitas vezes nós pensamos que Jesus estava falando com Satanás na vida dele. Não, sabe com quem que Jesus estava falando? Com o próprio Pedro. Satanás, meus irmãos, não é só o diabo. Sabe o que é Satanás na Bíblia? Sabe o que significa a palavra Satanás? Satanás é inimigo e adversário. Naquele momento Pedro estava sendo Satanás na vida de Jesus, ele estava sendo adversário à missão que Jesus Cristo tinha que fazer. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição contrária à visão que o Senhor tem dado à nossa liderança e não temos notando que nós estamos fazendo papel de inimigo, porque não estamos indo a favor da visão que foi dada ao Senhor para os nossos líderes. A Bíblia diz que Jesus em nenhum momento mudou as regras, mas ele disse: tudo que eu vim para fazer, eu vim para andar de acordo com a autoridade que foi dada pelo meu Pai. E isso demonstra para nós que nós somos fiéis e que nós estamos prontos. Ah, mas o outro líder é assim. Não, mas eu vou seguir a orientação que o Senhor tem dado ao meu líder. Eu vou seguir a orientação, sabe, daquilo que eu recebi do meu patrão, e eu vou ser fiel. Ah, mas o outro era assim. Não, mas eu sou fiel e eu vou ser leal. Sabe por que nós temos que manter leal? Porque a Bíblia nos diz que tem grandes recompensas e nós temos que ter o grande cuidado que deslealdade produz deslealdade. Quando nós não cuidamos e nós nos tornamos desleais com algumas pessoas, e nós nos mostramos desleais com o nosso patrão, desleais com o nosso pastor, desleais com o líder do nosso departamento, sabe o que acontece? As pessoas tornarão desleais conosco. Essa imagem é a história de Júlio César. Talvez vocês já ouviram falar. A história de Júlio César diz que ele era uma pessoa que era muito orgulhosa. Ele era um grande líder do exército romano, e ele se tornou alguém que ganhava grandes batalhas, mas ele era muito duro, ele era injusto com muitas pessoas, porque ele dizia: eu não posso me dobrar, eu não posso me abaixar. E ele deixou de ser justo, deixou de ser misericordioso com muitas pessoas. E o que aconteceu? A sua deslealdade para com o governo romano. Eles falaram: se nós deixarmos Júlio César se tornar um imperador, ele será o pior imperador que nós já tivemos. E o que acontece? Os seus amigos fizeram uma trama e o assassinaram. E se tornou aquela frase tão conhecida até hoje: até tu, Brutus. Quando nós nos tornamos desleais, até mesmo aquelas pessoas que nós achamos que eram os nossos amigos, eles vão ser influenciados e podem trazer grandes problemas para a nossa vida. Porque deslealdade produz deslealdade. Mas tem uma coisa: lealdade produz lealdade. Quando você é leal, quando você demonstra que você é fiel, a Bíblia diz que no tempo certo o Senhor nos abençoará. Não é por nada que quando o Senhor escreve as 7 cartas do Apocalipse para as 7 igrejas, ele sempre termina com quem ser fiel, quem ser leal até o fim,
vai ter uma recompensa. Quem ser fiel vai receber grandes coisas. Eu gostaria de encerrar falando de alguns benefícios que a lealdade traz na nossa vida. E o primeiro dele é crescimento profissional. Sabe, o Senhor, Ele quer nos abençoar. Ele quer que nós entendamos que quando nós somos leais à empresa que nós trabalhamos, quando nós somos leais às pessoas ao nosso redor e nós fizemos o nosso melhor, sabe, no momento certo, nós seremos recompensados. Imagine que num supermercado, eu sempre conto esse exemplo, existem 2 empacotadores. E um deles está sempre pronto para ajudar o que for necessário. E de repente uma senhorinha chega lá na linha dos extratos de tomates para tentar pegar o extrato de tomate, mas ela não alcança. E aí ao que ela pegar o extrato de tomate, cai no chão, quebra, caco de vidro, extrato de tomate para tudo que é lado. E aí a pessoa chama, alguém poderia vir dar uma ajuda aqui na linha número 5, tal, o extrato de tomate está tudo quebrado. E aí a menina do caixa diz, eu não posso sair daqui, eu estou mexendo com dinheiro. Teria como um de vocês ir lá? O outro, não, eu fui contratado para ser empacotador. E eu estou aqui para empacotar. Mas o outro se prontifica e diz, não tem problema, vai lá, pega o balde, pega o pano, limpa e faz o seu trabalho. Ele faz o melhor que ele pode. No próximo mês o mercado entra em crise e eles vão ter que fazer uma corte nos empregados. Quem os irmãos acham que eles vão manter? Se eles precisarem cortar os empacotadores. Aquele que tem sido leal. Aquele que tem sido fiel, porque lealdade promove grandes bênçãos. Por isso, que nós não precisamos simplesmente fazer o possível, nós precisamos em tudo que fizermos dar o nosso melhor. Nós precisamos fazer o máximo daquilo que recebemos do Senhor, e isso também pode ser levado para o lado ministerial. Qual que é o benefício? Crescimento ministerial. O irmão que a cada ano troca de igreja, fica pulando de um lado para o outro, os irmãos acham que ele vai conseguir receber o reconhecimento do seu pastor, para receber um cargo de liderança, ele não consegue se manter fiel, ele está pulando de um lado para o outro, culpa o pastor, culpa o irmão, culpa todo mundo, e sempre fala, eles não me consagram por causa disso, por causa daquilo, porque lá o pastor só consagra quem ele puxa saco. Não, o pastor consagra aquelas pessoas que ele reconhece o chamado de Deus na vida dele e que tem se mantido leal na sua vida. O que não teria sido de Geazi se ele tivesse sido leal ao chamado de Deus na vida dele? Nós poderíamos ouvir, meus irmãos, se Elias foi um grande profeta, recebeu de Deus uma grande unção, fez um grande trabalho, Eliseu foi fiel até o fim, leal, não o abandonou, a Bíblia diz que ele recebeu uma porção dobrada. O que não deveria ter sido o ministério de Geazi, que andou com Eliseu, mas nós não ouvimos falar quase nada depois que Eliseu falece, porque Geazi não manteve-se leal ao chamado de Deus. Eles preferem culpar os outros do que reconhecer a sua debilidade. Nós precisamos manter-se leal se é que nós queremos ter um crescimento ministerial. Mas além disso, qual outro benefício? Tem o benefício de prosperidade na nossa vida. O Senhor quer nos abençoar. Os irmãos lembram de José? José foi fiel aos seus irmãos, mesmo eles o maltratando. A Bíblia diz que ele foi fiel ao seu patrão, ele não tocou na sua esposa, mesmo ele tendo o direito de todas as coisas, ele se manteve numa posição leal a todo o tempo, e a Bíblia diz que no momento certo, o Senhor o colocou numa posição em que ele estava acima de todos, ele era o segundo no reino, ele poderia fazer o que quisesse, mas quando os seus irmãos chegam, a Bíblia não diz que ele disse, agora vocês vão ver. Sabe quantas pessoas que esperam um momento de estar na liderança para dizer, agora você vai ver o que é sofrer, mas não, ele nos mostra o que é um princípio de lealdade. Ele diz, o Senhor cuidou de tudo, Ele me enviou à frente de vocês, eu fui abençoado e agora eu quero abençoar vocês. Da mesma maneira, quando nós somos fiéis, quando nós somos leais, dizimista, ofertamos na vida das pessoas aquilo que nós recebemos. A Bíblia diz que quem é muito é dado, muito vai ser cobrado, mas quanto mais nós recebemos e quanto mais nós somos generosos, mais o Senhor nos abençoa. Mas quanto mais mão fechada parece que nós somos, nós não entendemos que mão fechada também não entra nada.
Por isso que a Bíblia diz que é dando que se recebe, porque quando você é generoso, você dá, o Senhor diz, Ele está com uma mão aberta para me abençoar mais, e a sementeira não vai faltar. Lealdade para com a chamada, para com o ministério, traz segurança, traz prosperidade, e eu encerro falando que lealdade traz confiança. Nós muitas vezes falamos, parece que ninguém confia em mim, mas nós não temos sido leais, nós não temos sido fiéis com o nosso cônjuge, não temos sido fiéis com a nossa liderança. O marido, por exemplo, ele pode não ser infiel, talvez ele ainda não foi infiel com a sua esposa, mas ele não foi leal com as suas promessas, com as suas palavras, sabe? Ele é desleal na sua maneira de agir, de não honrar e não trazer confiança na sua esposa, na sua maneira de agir. Mas quando nós mantemos fiéis e leais ao chamado de Deus na nossa vida, nós vamos começar a entender que as pessoas vão conseguir confiar em nós, vão conseguir confiar em nós em dar uma posição, vão conseguir confiar em nós em dar um cargo, vão confiar, o Senhor vai confiar em deixar os bens que Ele é dono do ouro e da prata nas nossas mãos. Porque muitas vezes nós falamos, por que Deus só abençoa o fulano de tal e fulano de tal? Porque o Senhor vê que Ele é digno de confiança de receber as bênçãos deles. Se nós queremos muitas coisas na nossa vida, nós precisamos entender que a pessoa leal é aquela que experimenta o favor de Deus. E outra grande bênção é que a Bíblia diz que aquele que ser fiel e leal até o fim, receberá a coroa de glória. O Senhor vai ter a honra de dizer, vinde bendito de meu Pai, entrai para o gozo eterno, aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Precisamos entender que precisamos continuar leais. Por quê? Porque a melhor forma de demonstrarmos lealdade é através da nossa sinceridade, através de não misturarmos as coisas e mantermos reais. E aí nós podemos viver o quê? Uma vida que agrada ao Senhor. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. E precisamos entender o quê? Que ser uma pessoa leal vai trazer crescimento nos nossos negócios, crescimento no nosso ministério. Ser uma pessoa leal vai ser a porta para o favor de Deus na nossa vida e tudo aquilo que nós colocarmos a mão. Mas cabe a nós mantermos fiéis, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Nós precisamos entender que o lado dele, Ele é fiel para cumprir, mas Ele está esperando. Você tem sido leal para comigo? Você tem sido leal para as portas que eu tenho abrido na sua vida? Talvez você está reclamando que a porta se fechou, mas muitas vezes somos nós mesmos que temos fechado grandes portas que o Senhor tem abrido na nossa vida. Mas nunca é tarde para subirmos o compromisso de renovar os nossos votos de fidelidade, os nossos votos de lealdade com o nosso cônjuge. Talvez tenhamos sido desleais, talvez não tenhamos faltado com o compromisso com o nosso esposo, com a nossa esposa, mas nunca é tarde para renovarmos a nossa aliança, porque, como diz aquele verso lá de Jó, enquanto há vida, há esperança. Até mesmo a árvore cortada ao cheiro das águas, ela poderá voltar a crescer. Por isso que nós estamos aqui toda semana, trazendo a palavra de Deus como uma água que vem limpar, que vem nos purificar e nos mostrar o que importa, o que nós precisamos nos comportar, o que é necessário para vivermos como irmãos, como igreja e recebermos o crescimento de Deus na nossa vida. Lealdade tem que ser mais do que uma palavra, tem que ser um estilo de vida, tem que ser um compromisso com aquilo que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes deixamos de ver grandes bênçãos e crescimentos na nossa vida porque não temos sido leais com o chamado de Deus na nossa vida. Gostaria de convidar os irmãos para estar de pé. Vamos estar orando neste momento. Os diáconos já vão estar preparando. Estaremos neste momento mostrando a nossa fidelidade para com o Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, com tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. E com certeza nós vamos ver os frutos
da nossa fidelidade, porque o Senhor diz: quando você ser fiel a mim, você pode me provar. E se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que as pessoas vão reconhecer que você é uma nação deleitosa, um povo abençoado pelo Senhor. Pai amado, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Senhor, te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos que nesse momento vão estar demonstrando a sua lealdade, a sua fidelidade para com o Senhor através dos seus dízimos, das suas ofertas, com as bênçãos que eles têm recebido, de tudo aquilo que eles têm recebido, eles vão ser gratos de coração e ofertar com alegria, dizimar na tua casa e reconhecer que tu tens sido fiel para com a vida deles. Senhor, que muitas vezes temos sido nós mesmos que temos impedido e segurado muitas bênçãos de Deus na nossa vida, mas entendemos a necessidade de mantermos fiéis a Ti, Senhor. Dá-nos, Senhor, o entendimento, abre os nossos olhos para que não venhamos estar cegos espiritualmente, que não venhamos deixar o espírito de deslealdade entrar na nossa vida, um espírito de crítica, Senhor, que não venhamos nos tornarmos independentes, mas que venhamos estar vivendo como igreja junto, entendendo que aqui é o lugar onde recebemos a Tua palavra, e é daqui que o Senhor libera a honra e a bênção na vida dos Teus filhos. Continue abençoando cada um, Senhor, e aquele, Senhor, que está passando por uma dificuldade financeira, sem oportunidade de estar ofertando e dizimando, venha abrir as portas, pois Tu és o dono do ouro e da prata, e a Tua palavra nos diz que a porta que o Senhor abre, homem não pode fechar. Senhor, que a Tua bênção venha estar sobre a vida dos nossos filhos. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Enquanto os nossos irmãos preparam um louvor para estar cantando, gostaria de convidar o Governo Epitácio mesmo, nosso